Ni hao, pessoas que conseguem estar sempre do lado errado da história. Tudo bem com vocês? E o homem não para, ele tá lá no turismo de guerra na Ucrânia, mas ele teve tempo para fazer um vídeo explicando por que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Oi, gente. A música! Quero falar hoje sobre um dos assuntos que eu tô escutando demais na internet. Pega a música, a música. Vários questionamentos, alguns deles realmente pessoas com dúvidas ou interessadas ou refletindo, e é uma reflexão legítima. Outros puramente argumentos ideológicos, né? E tentando usar. Lembrem-se, tá? Ideologia é só os outros. Ele não tem nenhuma. Só os outros têm argumentos ideológicos. Ele mesmo não tem nenhum argumento ideológico. Todos os argumentos dele são muito bem baseados e nunca tem viés. Arma ou a lógica do cinismo, da ironia, ou evocando a hipocrisia do mundo de um lado. Então, uma mistura, mas eu acho que vale a pena eu entrar no detalhe e falar desse assunto. A grande pergunta vamos lá. que está todo mundo fazendo, uns com genuinamente uma reflexão, né, uma consideração, e outros só usando isso como um argumento retórico. E a pergunta é, por que o Irã não pode ter a bomba e os outros países podem ter a bomba? Vamos lá, explica para nós. Vamos lá, para responder essa pergunta, primeiro você tem que estar interessado em assistir, né, e prestar atenção. Não é uma resposta simples, é uma resposta longa, porque ela envolve múltiplos ângulos de análise sobre o problema. Olha a música crescendo da música, que bonito. Cada uma dessas perspectivas, né, ângulos de enxergar e tratar do problema, se desdobra em várias outras pequenas questões, que se eu não explicar, ninguém vai conseguir conectar os pontos. Então, você precisa ficar aqui comigo, que eu vou te ajudar, né? Vamos refletir aqui juntos sobre o... Ele falou, eu vou te ajudar, eu só me lembrei do... Pô, não é o Choque de Cultura, é os caras lá do Cozinha Hardcore lá. Eu tenho cara de quem vai te ajudar? Que significa e quais são os argumentos pró e contra. Vou apresentar os dois lados dos argumentos em relação a esse tema. Antes de eu continuar aqui com esse raciocínio, deixa eu fazer uma pausa para falar da Insider, meu patrocinador, parceiro aqui do canal, jurídico, legal do direito internacional. Vamos. Existe um tratado, um dos maiores tratados, né, mais amplos do mundo, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E esse tratado diz o seguinte: todos os países signatários concordam em não construir ou usar energia atômica para construir uma arma. Isso. Ou seja, todos abdicam da possibilidade de terem uma bomba atômica. O tratado diz que somente 5 países no mundo estão autorizados perante o tratado a ter a bomba atômica. Quem são esses 5? Os 5 permanentes do Conselho de Segurança. Ou seja, o direito internacional, ele concebe, né, ou ele autoriza 5 países a terem direitos especiais, enquanto todos os outros países que assinaram o tratado, eles não podem construir a bomba. E aí, vamos lá. Então, quais são os 5 que podem ter a bomba? Os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. São 5 permanentes do Conselho de Segurança. Esses 5 podem ter a bomba, de acordo com o direito internacional. Ah, mas isso não é justo. O mundo inteiro concordou. O mundo inteiro concordou que esses países têm poderes... Não. Vamos começar aqui, né? Não é o mundo inteiro concordou. Israel, por exemplo, não é signatário desse acordo, Rock. Então não é o mundo concordou. Países que assinaram esse tratado concordaram. Israel não concordou. Israel não está nesse tratado. Já começou a mentira. Especiais, têm status especiais, têm uma autoridade, estão num lugar diferenciado especial porque eles são membros do Conselho de Segurança, membros permanentes. Eles têm o poder de veto e eles são as potências atômicas que, supostamente unidas, têm o direito de ter a bomba, e isso faz com que eles consigam manter a paz do mundo. São um dos argumentos. Mas o fato é que eles podem ter a bomba. E o resto todo? E o resto do mundo, todos os outros países, não podem ter a bomba. Todos? Não, todos aqueles que assinaram. Mas quem assinou ou quem não assinou? É mais fácil falar quem não assinou, porque todo mundo assinou, menos Israel não assinou. 3 países. Quais são esses 3? Israel, Índia, Paquistão. Aí tem um 4º país que assinou e um dia rasgou o tratado, abandonou o tratado, que é a Coreia do Norte. Então, vejam, esses 3 países nunca assinaram. Isso significa que eles não se comprometeram legalmente, juridicamente, em não ter uma bomba atômica. Eles já falaram, isso não serve para mim, eu não vou assinar isso daí, então eu não estou descumprindo. Por que descumprindo? Porque você não é obrigado a assinar.
Então, peraí, ó, vamos ver para onde é que está indo o argumento dele, tá? Para ele passar esse pano caprichado aqui para Israel. Olha, Israel nem assinou, gente. Então, Israel não tem obrigação nenhuma, porque Israel nem assinou. Agora, o Irã assinou. O Irã assinou, o Irã tem que cumprir o acordo. Eu acho que... Vocês estão pegando? Sim, eu acho que é por aí que ele está indo, né? A impressão que eu tenho é que ele está indo. Olha, Israel nem era obrigado a assinar, Israel não assinou, então Israel não tem obrigação nenhuma. A assinatura é voluntária. Assina quem quer. Existe pressão diplomática, política? Existe. O mundo inteiro entende que mais países com bomba atômica seria um problema. E eu vou falar disso na terceira perspectiva, né, no terceiro ângulo de análise sobre essa pergunta se o Irã pode ou não ter a bomba atômica. Então, e aí, se todos os outros assinaram, todos os outros abdicaram. Olha só, eu fiz um vídeo desmentindo o professor Roque, parte 2, e eu vou falar aqui o que eu falei naquele vídeo lá, porque é muito importante. O Roque, ele é um defensor do projeto sionista. Então, isso influencia as análises dele. Não existe análise sem viés. Todo mundo tem viés. Ele tem, eu tenho, vocês estão aqui no chat, tem, todo mundo tem. E a análise dele automaticamente é enviesada porque ele é um defensor do projeto colonizador sionista. Automaticamente. Então, ele não tem como tirar isso. O problema é que ele se vende como um cara isento. Isso não existe. Neutro, só sabonete de bebê e olhe lá. Tá? Não tem como. Né, da possibilidade de ter a sua bomba. E quem são os outros? O Irã assinou? Assinou. O Irã assinou o Tratado de Não Proliferação, portanto, o Irã tem que cumprir com as suas obrigações perante o tratado. Okay. Quais são as obrigações perante o tratado? Deixar que os inspetores verifiquem o que o Irã está fazendo. Se os inspetores não puderem verificar, simplesmente o Irã está violando as suas obrigações perante o tratado. E o Irã deixa, né? Sabe quem que não deixa? Israel. Israel proíbe esses inspetores da ONU de entrarem em Israel e verificarem o projeto nuclear de Israel. Tá? Mas é porque aí Israel não assinou o tratado, então Israel não tem obrigação nenhuma. Que conveniente. E o Irã não deixa. E a Agência Internacional Atômica, que é responsável para fiscalizar aqueles que fazem parte do tratado, diz que o Irã está construindo material enriquecido acima do permitido, que o Irã tem instalações clandestinas, que o Irã tem uso de equipamentos militares ou armas conectadas com o programa nuclear. Tudo isso que está dizendo é a Agência Internacional Atômica da ONU, que é responsável por tomar conta disso. E a Coreia do Sul, ela assinou o tratado? Assinou. E o Brasil assinou o tratado? Assinou. E a Argentina assinou o tratado? Assinou. Mas a Agência Internacional Atômica vem aqui no Brasil fiscalizar? Vem. Sim. Vai na Argentina? Sim. Vai. Vai na Coreia do Sul? Vai no Irã? Vai. Inclusive, boa parte do dinheiro que é gasto por essa agência é investigando o Irã. Vai. Vai em todos os lugares. E fiscaliza todo mundo. Só não vai em Israel. Se o Brasil não quiser que ela entre e olhe para certas peças, ela vai dizer: o Brasil está violando as suas obrigações. O Brasil está escondendo alguma coisa. Como já teve uma história aqui no Brasil, numa época, no primeiro ou no segundo mandato do Lula, que ele virou e quiseram proibir de mostrar uma peça das centrífugas. As afirmações que ele fez ali a respeito dessa agência, a respeito do Irã, normalmente são mentiras, tá? Porque o relatório dessa agência de investigação aí de energia atômica, eles não falam isso, tá? Eles falam o seguinte: Israel produziu, nesse período de tempo, uma certa quantidade de urânio que potencialmente pode ser usado para armas. Potencialmente. Entendeu? E aí, eles falam que, olha, essa quantidade de urânio seria equivalente a 9 bombas. Caso o Irã fizesse bombas atômicas. Caso, potencialmente. E aí o Roque vem no último vídeo dele e fala o seguinte: olha, a inteligência de Israel diz que eles já podem fazer 20 bombas, 15 ou 20 bombas. E aí a inteligência dos Estados Unidos, 3 meses atrás, disse o seguinte: o Irã não está fazendo nenhuma arma nuclear. A gente investigou e está tudo certo, os caras estão seguindo os acordos. Tanto é que estava rolando reuniões entre os Estados Unidos e o Irã sobre a respeito disso aí, e aí Israel matou o negociador, né? Convenientemente. Que o Brasil tinha para enriquecer o urânio, dizendo que era uma tecnologia sofisticada nossa que não poderia ser mostrada. Qual foi a conclusão da Agência Internacional Atômica? O Brasil está fazendo uma coisa estranha e não quer mostrar. E isso foi visto como uma possível violação das suas obrigações e compromissos perante o tratado. Então, legalmente, o Irã não pode ter a bomba. Essa agência, gente, vamos ser sinceros aqui, essa agência, assim como boa parte das outras agências, elas estão a mando de países ocidentais brancos, né?
que a gente vê isso muito com o Tribunal Penal Internacional. Quando o Tribunal Penal Internacional foi lá e emitiu mandado de prisão pro Putin por crime de guerra, o Rock, essa galera toda bateram palma. É isso aí, Tribunal Penal Internacional, é isso aí mesmo, tem que prender criminosos de guerra. Até os Estados Unidos, que não são signatários do tribunal, falaram, é isso aí, tá certo mesmo. Eles foram lá e mandaram pro Netanyahu, essa galera não, veja bem, tá errado isso aí, gente. Porque isso não é para prender a gente, isso é para prender os nossos inimigos. Tá lá os Estados Unidos sancionando membros do tribunal, sabe? Então, normalmente, né, essas agências, elas são para controlar os outros, para manter os outros ali, né? É simples assim. Por quê? Porque ele assinou um tratado dizendo que ele não quer ter a bomba. Mas o Irã pode sair do tratado? Pode. A Coreia do Norte saiu do tratado, violando o tratado, porque ela tinha assinado em primeiro lugar, e um dia ela foi se declarar um país atômico, e com isso ela rasgou o tratado e violou, mas aí era tarde demais, porque ela já tinha bomba, então o tratado não tinha mais sentido algum. E aí ninguém ameaça mais invadir a Coreia do Norte, olha só que mágico. Eles estavam errados? Não estavam, né, cara? Foi eles anunciar que eles tinham uma arma nuclear e míssil balístico, o Trump sentou na mesa para conversar. Chama arma de negociação isso aí. Para a Coreia do Norte. E no caso do Irã, se ele fizer isso, ele vai ter alguma penalização por sair do tratado? Não existe nenhuma penalização formal, mas ele vai despertar a atenção do mundo inteiro pelo fato dele estar abandonando o tratado. Existiu muita pressão, muita diplomacia, muita negociação com todos os países do mundo para que todo mundo assinasse esse tratado, porque o objetivo... Só que todo mundo não assinou, né, Rock? Israel não assinou, né? Então não é todo mundo. De não ter tantos países com bomba atômica é um objetivo positivo para a humanidade. Eu já vou chegar nesse argumento também. Por enquanto... É positivo. E aí, Rock, quantas armas nucleares Israel tem? Ninguém sabe, porque eles não deixam ninguém investigar, né? Fica repetindo essa parada aí quando Israel não faz parte desse processo. Nós estamos no argumento legal. E aí, o Irã pode, se ele quiser, sair, e aí não dá para a gente dizer, o Irã, então, não pode mais ter a bomba. Se o Irã rasgou o tratado ou saiu do tratado, ele não está violando as suas obrigações legais. Então, aí a gente poderia dizer que o Irã, legalmente, não dá para falar que ele não pode ter a bomba. Aí ele está no mesmo nível de Israel, né, Rock? Certo? Certo, né? Se eles saírem do tratado, eles se igualam a Israel nessa fita aí. Aí ele pode ter a bomba, ele não faz parte de tratado nenhum. A Índia, nem o Paquistão e nem Israel assinaram o tratado. Eles já entendiam que aquilo poderia ser um problema para sua necessidade, percepção, vontade de ter uma bomba atômica. Então eles nunca assinaram. Então, legalmente, eles nunca estiveram violando uma coisa que eles mesmos tinham dito que não queriam fazer. Então, nesse sentido, o Irã não pode ter uma bomba porque ele faz parte de um tratado que ele quis estar. Enquanto ele não sair, a resposta, do ponto de vista legal, será: o Irã não pode ter uma bomba porque ele está descumprindo com uma obrigação legal que ele mesmo se autoimpôs. O argumento dele Maravilha. É esse mesmo. Por que o Irã não sai, então, do tratado? Porque o Irã quer continuar argumentando o máximo que ele puder, pelo maior tempo possível, de que ele não tem vontade de ter uma bomba atômica. Por que você vai sair do tratado se você não quer ter uma bomba atômica? Você só sai do tratado porque você quer ter uma bomba atômica. E aí as consequências políticas vão vir diante de você meio que declarar para o mundo que você quer ter uma bomba atômica. O Irã quer ter as duas pontas. Ele quer simplesmente virar para o mundo e falar assim: eu não quero ter uma bomba atômica, mas ao mesmo tempo eu estou desenvolvendo... Rock, faz 41 anos, Rock. Inclusive o aniversário dessa primeira afirmação foi agora. 41 anos que Israel diz: patriotas, mais 72 horas e o Irã vai ter uma bomba atômica. 41 anos, Rock. Então, pô, de verdade, esse argumento que você está usando é bem pobre, cara, é bem pobre. Olha, o Irã só quer ganhar tempo. Pô, em 41 anos eles não desenvolveram? Porque faz 41 anos que eles estão ganhando tempo, né? Eles tiveram 41 anos e não fizeram nada ainda. Um programa nuclear militar. Ou seja, eu não quero ter uma bomba atômica formalmente, né? Essa é a fala do Irã ao assinar o tratado, mas, por outro lado, ele quer ter uma bomba atômica na prática. Não dá para ele ter as duas coisas e achar que ele pode ter a bomba. Ele tem que fazer uma escolha. Do ponto de vista jurídico, essa é a explicação do Irã. A gente já entendeu. Vamos para o segundo ponto de vista, a segunda perspectiva. Vamos. E essa perspectiva, ela envolve aquilo que eu já comentei, que é a questão da segurança internacional. Lá vem. E a segurança internacional seria o seguinte: lá vem. Quanto mais países... Mas ideologia é só dos outros, tá? Tiverem a bomba, presta atenção, mais instável o mundo será. Por quê? Por quê? A proliferação nuclear
que a disseminação de armas atômicas para o planeta inteiro traz a possibilidade de uma chance de uma guerra nuclear ou de uso de armas atômicas aumentar exponencialmente. Por que aumentar? Porque se você... Primeiro que você não sabe o que é exponencial, uma curva exponencial, né? Você está usando essa palavra aí de graça. E o fato das pessoas terem a arma não necessariamente quer dizer que elas vão usar, né? Porque a gente tem aí a Rússia com mais de 6 mil armas nucleares, os Estados Unidos com 5 mil, e até agora quem só usou 2, foram os Estados Unidos. Então, essa curva exponencial aí tá zoada, né? O teu argumento aí tá meio... Se você tem hoje no mundo 9 países com bomba atômica, se você tiver um 10º país com bomba atômica, nós teremos o 11º, o 12º, o 13º, o 20º ou o 30º. Como assim? Se o Irã tiver uma bomba atômica, a Arábia Saudita terá uma bomba atômica. Se a Arábia Saudita e o Irã... O nome disso aí é falácia da rampa escorregadia, tá? É simples assim. Falácia da rampa escorregadia. Olha, se tal coisa acontecer, vai ter... não utiliza a realidade para fazer esse tipo de análise, que é o que ele faz com a China. Olha, se a China tomar Taiwan, eles não vão parar ali. Eles vão tomar o Japão, eles vão tomar a Coreia do Sul, eles vão tomar as Filipinas. É a falácia da rampa escorregadia, cara. Você não vai parar. Simplesmente não vai parar. Ah, se o Irã tiver arma nuclear, todo mundo vai ter arma nuclear. Se o Irã tiverem uma bomba atômica, a Turquia irá construir uma bomba atômica. E se esses 3 construírem bombas atômicas, o Egito, que é o maior país árabe da região, também vai construir uma bomba atômica. E aí... Se a minha mãe tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta, né? Ou uma motocicleta, depende do ponto de vista. Se 4 novos países do Oriente Médio, que é o lugar mais instável do mundo, tiverem uma bomba atômica, o Japão, a Coreia do Sul, a Polônia e a Alemanha, que também já estão cogitando ter uma bomba atômica por outras razões e outras questões, vão decidir ter uma bomba atômica. E aí perceberam, né? A gente arrumou mais 4 países no Oriente Médio com bomba atômica, mais 4 países espalhados em outros lugares do mundo, já são... Olha, se o Irã tiver bomba atômica, a Coreia do Sul também vai ter uma bomba atômica. Baseado no quê, cara? Baseado no quê? E mandam ali um comentáriozinho de sempre, né? Comentáriozinho patrocinado pelos Estados Unidos, de Oriente Médio, é uma área muito instável. Por que o Oriente Médio é uma área muito instável, Rock? Por quê? Porque talvez, assim, em parte, talvez, porque Israel começou um projeto colonial lá há 80 e poucos anos atrás. Só talvez. Começa por aí, né? Tirando tudo que os Estados Unidos e a Europa fazem para desestabilizar o Oriente Médio por conta do petróleo, tirando isso, né? Talvez o fato de Israel estar ali incomodando seja um problema nessa parte aí. Mas, cara, vocês entendem como, em nome de Sweet Baby Black Jesus, como que esse cara ainda tem alguma relevância como uma pessoa séria? Olha, se o Irã tiver uma arma nuclear, o Japão vai ter também. Baseado no quê, cara? Baseado no quê? Da onde que sai isso aí? Não, porque se isso acontecer, é óbvio que vai acontecer. São 8, pulamos de 9 mais 8, fomos para 17. Nesse momento, alguns outros países vão dizer, mas espera aí, se todos esses 17 têm bomba atômica, eu também preciso pensar em ter uma bomba atômica. Bicho. Inclusive o Brasil vai começar a querer discutir isso e falar, será que o Brasil não tem que ter uma bomba atômica? Nós somos um país grande, com uma população imensa. Chama o Enéas. Países grandes. Olha só. Vocês pegaram ali, ele não entende como é que a curva exponencial funciona, né? Mas assim, eu consigo enxergar um cenário onde o Irã desenvolve uma arma nuclear e países em volta que são inimigos do Irã talvez desenvolvam. É possível? É possível, tá? Óbvio que isso é possível. Mas pular para Brasil, cara, olha onde é que ele chegou. Se o Irã tiver uma arma nuclear, o Brasil também vai pensar em ter uma arma nuclear. Como que esse cara tem relevância geopolítica, para discussão geopolítica no Brasil, cara? Como que esse cara tem quase 2 milhões de seguidores, mano? Não é possível, mano. Não é possível que as pessoas assistem isso e elas não conseguem juntar o Leco Crescem, irmão, o Irã, lá longe. O que o Brasil tem a ver com isso, mano? O Enéas nem tá vivo mais. Grandes, fortes e importantes têm bomba atômica. O Brasil também, se quiser se colocar nessa categoria, nessa classe de países, vai precisar ter uma bomba atômica. Que viagem, e aí o que acontece, gente? Se nós tivermos 30, 40 países com bomba atômica, o mundo ele não é mais seguro. Quanto se ele já está colocando
nessa escalada aí. Ele está criando todo esse cenário para justificar que o Irã não pode ter uma bomba atômica, para criar uma insegurança mundial. Mas quantos se para chegar nesse ponto? Ele é mais inseguro. Você não joga, irmão. Existem duas teorias nessa história aqui. A primeira delas é, quanto mais gente tiver bomba atômica, mais paz nós teríamos. Essa é uma escola de pensamento que acredita que a bomba atômica impede os países de entrarem em guerra. E ela está baseada no medo mútuo daquilo que a gente chama de MAD. MAD, M-A-D, Mutual Assured Destruction. Destruição mútua assegurada. Isso sim. Isso existe, né? Isso existe, é o que a gente viu durante a Guerra Fria, por isso que a gente vê um monte de guerra proxy, né? A guerra da Ucrânia, a guerra da Síria, guerras na África e tal. Isso realmente existe. Isso é porque tem vários países grandes com armas nucleares, os caras não vão se atacar porque eles têm certeza que eles vão acabar se destruindo. Implica na ideia de que se um país tem a bomba atômica, o outro também tem a bomba atômica, eu não vou atacar aquele país em primeiro lugar, porque o outro será capaz de me retaliar. Isso sim. Mesmo que o meu ataque tenha sido surpresa, ele vai conseguir responder, retaliar sem surpresa, né, ou na sequência, respondendo ao meu ataque e me destruir. Então, eu desisto de atacar porque eu sei que eu vou morrer também. Não, alguém falou aqui que o Farinazo disse que se o Irã tiver, a Turquia e a Arábia Saudita vão querer também. É o que eu falei. Esses aí eu entendo, sabe? Os caras ali em volta do Irã, eu entendo. Mas ele escala para uma parada que não faz sentido. O Brasil desenvolver uma arma nuclear porque o Irã e a Turquia desenvolveram uma arma nuclear, o Brasil vai querer também. Não tem nenhum embasamento na realidade esse comentário, cara. Simplesmente não tem. E por isso a gente teria paz. Para isso funcionar, os países precisam estar num estado elevado de sofisticação tecnológica e capacidade militar para garantir que mesmo atacados de surpresa, eles consigam retaliar ou fazer um que a gente chama de segundo ataque, ou ter second strike capability, capacidade de segundo ataque. Pra você ter isso, você precisa ter submarinos nucleares escondidos nos mares, nas profundezas dos mares do mundo, e aí o seu submarino, ninguém sabe onde ele está, e ele vai lançar uma bomba mesmo que o seu país não exista mais, porque ele foi dizimado da terra, porque alguém lançou uma bomba atômica primeiro para ele. São todos os países que têm bomba atômica, que têm submarinos nucleares com essa capacidade, hoje, dos 9? Não são. Então, se a gente tiver 30 ou 40 países com bomba atômica, vários dos países do mundo não terão essa capacidade de retaliar, mesmo que seja, ou mesmo não, principalmente que seja de um ataque surpresa do seu inimigo. Ó, a CBS está dizendo que o Irã, a CBS News, né, que o Trump deixou o encontro com o G7 no Canadá para discutir um cessar-fogo entre Irã e Israel. Tomara que seja isso, né? Tomara. Lembrando que o Trump ele tá aí numa tentativa de conseguir um prêmio Nobel da Paz, né? Ele tá aí na corrida, porque ele quer se igualar ao Obama para ter um prêmio Nobel da Paz. É por isso que ele queria resolver a guerra da Ucrânia rapidão, que era para entrar ali na corrida para o prêmio Nobel da Paz. Então, tomara que o Trump faça isso. Tomara. Chega, né? Chega, não vai levar a lugar nenhum esses dois países se atacando aí, né, cara? Amigo, isso significa dizer que a ideia de destruição mútua assegurada não está garantida em condições iguais. Peraí, eu fui ler a notícia, eu perdi. Ele falou que submarino nuclear tem a ver com bomba nuclear? Eu não entendi. Ele falou alguma coisa assim, não? Mas, e se ela não está garantida, você tem, ao contrário, um incentivo para atacar. Imagina que eu tenho uma bomba e você tem 10. Eu acabei de construir a minha primeira bomba. E você tem 10 e sabe que se eu for atacado por você em primeiro lugar, eu não vou ter mais outra bomba para retaliar. Olha só, então eu falo assim, olha, faz sentido, é melhor. Eu não peguei ali, mas assim, gente, submarino nuclear é o combustível que move o submarino, não tem nada a ver com arma nuclear, tá? Eu falei, eu tava vendo a notícia aqui da CBS, eu não peguei, mas assim, não tem uma coisa não tem a ver com a outra. Um submarino nuclear não necessariamente vai ter armas nucleares ali dentro. Isso tem a ver com combustível, que é a forma como o submarino anda. Nossa senhora, maluco. Se ele falou isso aí, pelo amor de Deus, né? Melhor eu destruir a bomba do Rock em primeiro lugar, porque ele só tem uma bomba, ou porque ele não tem uma capacidade de retaliar depois. E aí, o que acontece? Então você acaba convidando os países para, inclusive, talvez, raciocinarem que vale a pena fazer um ataque para destruir o arsenal nuclear do inimigo. Aqui o Igor tem um ponto, hein? Supondo que o Irã esteja fazendo a bomba atômica e que o argumento dele seja válido, será que o Irã não estaria fazendo isso justamente porque Israel tem bombas atômicas?
né? Será que o Rock vai entrar nesse ponto? Não vai, né? Provavelmente não vai. Mas talvez o Irã falando, olha, a gente quer uma bomba atômica, seja justamente para se defender de Israel. Porque ninguém sabe quantas armas nucleares Israel tem. Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Porque eles não deixam justamente esse departamento da ONU ir lá investigar. A primeira teoria diz: quanto mais países tiverem bombas atômicas, mais paz nós teremos. Bem-vindo, Palestina Livre! Por que ela não vai funcionar desse Seja jeito imediatamente. Sempre esqueço, sejam membros do canal aí, me ajude a continuar criando conteúdo e bora aí pro nosso professor. Mas ela também não leva em consideração um outro problema da bomba atômica. Opala nuclear! Que nem toda a escolha ou decisão de usar a bomba atômica é uma decisão. Olha, cara, o Opala 6 canecos só sendo nuclear mesmo, cara. Só tendo uma bomba, só tendo uma usina nuclear ali dentro para manter o Opala 6 canecos andando. Decisão puramente racional, calculada, que você tá lidando com gente racional do outro lado. Se você virar para um terrorista fundamentalista, suicida, islâmico, de uma ideologia que acredita na morte e falar para ele: se você me jogar uma bomba atômica, eu irei te jogar outra ao mesmo tempo e você morrerá. Não tem problema para ele morrer, porque ele quer morrer. Ele acredita numa ideologia suicida da morte. Então, a dissuasão nuclear, a ideia de destruição... eu falei isso naquele outro vídeo, eu vou falar de novo. O Rock, ele tem formação em ciência política, ele estudou ciência política, ele fez um mestrado nos Estados Unidos, que eu não sei do que é, mas ele não é especialista em Oriente Médio. Ele, obviamente, como eu falei, ele defende o projeto de colonização sionista, ele tem um interesse pessoal nisso aí, mas ele não é especialista em Oriente Médio, ele não é especialista em Islã, ele não fala nenhuma dessas línguas que se fala naquela região. Então, né, é muito importante lembrar isso. Ele não é especialista no que ele está falando. É por isso que eu posso vir aqui e falar também, porque eu também não sou. Mas aí, partindo do ponto que ele também não é, né? Mútua, assegurada, não vai funcionar. Não funciona com gente suicida, com gente irracional. Também pode não funcionar em caso exista um erro, um deslize, uma percepção errada. Eu olho e acho que você... Israel, nesse momento, matou mais de 17 mil crianças na faixa de Gaza. Tá? Mais de 17 mil. N países falando, pelo amor de Deus, parem. Mas não dá para negociar com pessoas muçulmanas, né? Com islâmicos. É com o islâmico que não dá para negociar, né? É o islâmico que procura a morte. Não é Israel matando criança, não. Você lançou uma bomba em direção a mim, e eu lanço a minha bomba imediatamente para retaliar antes de morrer, ou antes de destruir tudo que eu tenha. E aí eu ataco você porque eu achei que você fez uma coisa que você não fez, foi um erro de percepção. Esses erros acontecem. Muitas vezes na história do mundo nós chegamos perto de ter um lançamento de uma bomba atômica por engano. Se você aumenta de 9 países para 30 países do mundo, as chances de erros por engano... O lance do submarino nuclear é porque ele consegue ficar mais tempo também submerso, porque ele não precisa ficar subindo. Um motor a combustão, a gente sabe que precisa de oxigênio, certo? Então o submarino tem que subir, encher de ar para descer e continuar fazendo o motor rolar, certo? Então o motor nuclear não precisa, ele consegue ficar submerso mais tempo, então tem isso. Mas, de novo, o submarino nuclear não quer dizer que os caras têm arma nuclear lá dentro. Ok? São duas coisas bem diferentes. Sobem substancialmente. As chances de alguém que não é racional ter uma bomba atômica, que não vai respeitar a ideia de eu dizer, se você me jogar uma bomba, eu vou te matar, e a pessoa, né, ou a ideologia, ou o país virar e falar assim, e daí que eu vou morrer? Eu quero morrer porque eu quero encontrar com 70 e tantas virgens no céu. Ideologia é só dos outros, tá, gente? Só dos outros. Dele? Nunca, nunca. Não vai adiantar. Então, aquele orientalismozinho barato, né, cara? Aumentar o número de países com bomba atômica leva o mundo para um lugar mais instável, sou obrigado a concordar. Sou obrigado a concordar. Muito mais próximo do uso de uma arma atômica. Sim. Por isso que Israel também não deveria ter armas nucleares. Eu concordo. Nessa parte eu concordo. Quanto mais países com arma nuclear, mais a chance de ter um maluco, tipo Netanyahu, que vai lançar uma arma nuclear na cabeça de alguém. Eu concordo 100%. Então todo mundo aqui, inclusive o chat, todo mundo aqui é a favor de que Israel não tenha arma nuclear. Certo? Ninguém tenha. Nem Israel. Firmeza? Combinamos assim?
A proliferação... Porque, inclusive, quem está cometendo um genocídio nesse momento é o Netanyahu. Nuclear é uma das razões pelas quais, de acordo com essa segunda perspectiva que eu estou trazendo aqui para vocês, por que o Irã não pode ter uma bomba atômica? E eu sei que os cínicos dirão... Os cínicos! Ah, mas até agora esses 9 puderam ter. Então por que bem na vez do Irã não pode mais ter? Não é bem na vez do Irã. É na vez de todo mundo. Esse problema é para todo mundo. Se o Irã tiver uma bomba, a Turquia vai querer ter, a Arábia Saudita vai querer ter, o Egito vai querer ter, muitos países terão e vão buscar a sua bomba. Mas 9 já tem, agora não dá para dizer que os outros 100... E por que tira... Vamos estabilizar mais a região do Oriente Médio, Rock? Vamos tirar os mísseis de Israel. As bombas atômicas, desculpa, de Israel. Pronto. Vamos estabilizar mais a região, não é o certo? Não é o certo? Simples, tira, cara, tira. Tira, simples assim. Israel não pode mais ter arma nuclear. E 80 não podem ter. Não. 9 e 180 é um mundo totalmente diferente. 9 países com bomba atômica é um grau, uma intensidade de preocupação, de insegurança e de instabilidade. 50 países com bombas atômicas é um grau completamente incomparável com o dos 9. Ele não tem mais o que falar, cara. Porque ele tá tentando de toda forma passar um pano para Israel e não tem mais o que falar. Ele tá tentando arrumar um argumento para justificar, olha, é errado o Irã ter bomba atômica, mas Israel tá tudo bem, tá vendo? Não tem mais isso. O Irã não tem nenhuma bomba atômica, né? Não tem, simplesmente não tem. Toda a análise política do Rock é baseada em conjecturas. Se isso acontecer, o Brasil vai ter uma arma nuclear. Meu Deus do céu, cara. Existe escala do problema. A escala de você ter 1/10 país é que você não consegue mais travar e parar. É muito difícil de você segurar, ainda mais na região que o Irã está localizado, que existe uma rivalidade. Ele está tentando arrumar, de alguma forma, justificativa, né, os islâmicos, né, porque assim, se os islâmicos aí que querem se matar para encontrar 72 virgens no céu tiver uma bomba atômica, é um perigo, gente. O Netanyahu, que matou 17 mil crianças, não é um perigo, né, o cara ter, sei lá, quantas armas nucleares. O Oriente Médio é instável, é extremamente difícil, tem uma disputa por poder muito grande, são etnias diversas, é histórico, é o lugar mais antigo do mundo, com uma história de confrontos, de várias religiões, de vários grupos étnicos, de várias coisas, que você não vai virar para um otomano e falar para ele, olha, os persas, o antigo Império Persa agora tem uma bomba atômica, aí você vai virar para os árabes e falar, olha, os persas têm bomba atômica e os otomanos também, e vocês árabes não vão ter, eles vão querer ter. Então, abrir a porta para o Irã é abrir a porta para um problema sem fim gigantesco. E não é só para o Irã. Qualquer um que abrir a porta, isso vai afetar. E eu digo isso para todos. Eu viro e falo que se os Estados Unidos não defender Taiwan, o Japão, nos meses seguintes, vai decidir construir uma bomba atômica. E se o Japão tiver construído uma bomba atômica porque Taiwan não foi defendida pelos Estados Unidos, a Coreia do Sul vai olhar para essa situação, Taiwan abandonada e o Japão com bomba atômica, e ela vai concluir que ela precisa ter uma bomba atômica porque a Coreia do Norte já tem uma bomba atômica. E a China com certeza vai invadir todo mundo, né, Rock? Todo o plano da China é invadir todo mundo. A China não fez isso em não sei quantos mil anos, mas vai fazer agora, né? Com certeza. E aí, se o Japão e a Coreia do Sul tiverem uma bomba atômica, a Alemanha vai olhar e vai falar, mas se o Japão e a Coreia do Sul têm uma bomba atômica, eu também preciso ter uma bomba atômica. Esse argumento ele não é seletivo para o Irã. Não existe nada sobre o Irã. O argumento é, proliferação nuclear é um problema. Rock, por que Israel pode ter arma nuclear e o Irã não? Você só responde essa pergunta pra gente. Óbvio que ele não vai responder porque isso aqui é um react, né? Mas essa é uma pergunta honesta, né? O próprio Guga Chakra lá fez essa pergunta lá pro embaixador israelense que sambou e não respondeu. Por quê? Por que Israel pode ter dezenas de armas nucleares, que ninguém sabe quantas são, mas o Irã não pode? Mas vocês deixaram 9 porque ter. Agora... deixaram... Porque agora esses 9, tá, beleza, né? Já que eles já têm, deixa aí, né? 9. 9 é infinitamente melhor do que 15, 20 ou 30. Não dá para deixar mais ninguém. O mundo é instável demais, essa arma é destrutiva demais. O mundo caminha para um lugar completamente fora de controle, um lugar de ideologias malucas, de ansiedades sociais totalmente sem limite. As pessoas perderam a capacidade de dialogar, de conviver, de conversar. Tá descrevendo o Israel com a faixa de Gaza, né? Tá descrevendo Israel na faixa de Gaza. Cara, assim, ó, isso aqui é o modus operandi do Rock, cara. Tudo é no si. Tudo.
Tudo. Tudo isso aí. Todas as análises do Rock são no Si. Você pode ver as participações dele no Flow, nos outros podcasts, cara. É tudo no Si. Se tal coisa acontecer, é sempre assim, cara. É por isso que eu falo. Eu não entendo como é que esse cara. Eu sei que ele tem todo um treinamento, uma voz impostada, ele tem uma postura e tal, não sei o que, de falar. Mas, cara, não é possível, mano. Basta a gente assistir a geopolítica, uma guerra atrás da outra, cada dia explodindo num lugar. Estamos falando de uma nesse momento, eu estou aqui em outra. Quem que começou, neste momento, vocês sabem disso, então conectem os pontos e vamos entender que... Quem começou a atacar? Quem que atacou o Irã, Rock? Explica pra nós aí, menciona pra nós, quem começou essa guerra aí? Assim, não importa quem você quer defender, é inegável que mais países com bombas atômicas, nós teremos um mundo mais perigoso. Por essa razão, sim, o Irã não pode ter a bomba atômica. Nem Israel. Agora vamos para o terceiro argumento e o terceiro ponto. Ele se mistura com o segundo em alguns momentos. Em outros, ele é um argumento particular, porque ele exclui o Irã e julga o Irã pelo que ele é e não como uma regra universal para todos. Até agora, o que eu falei para vocês, né, os dois argumentos que eu usei, são argumentos universais, que eles se aplicam a todo mundo. Né? Não é particularmente ao Irã. Claro, no caso da questão do tratado, tem um elemento voluntário, então ele é universal desde que você tenha aceitado, e como quase todo mundo aceitou, existem 3 exceções apenas, dá pra gente ainda assim... Israel, né? Vamos sempre lembrar. Chamar de um argumento universal. O argumento que eu quero trazer agora é sobre a ótica moral. E a ótica moral, ela faz distinção entre países. Ah, como assim? Ah, sabia, você é parcial. Ninguém é igual, nenhum país é igual. A Noruega não é igual ao Congo. Não é, não importa. Até porque a Noruega colonizou e o Congo foi colonizado. Então que você ache, o Congo é um lugar que produz violações de direitos humanos em níveis incomparáveis à Noruega. Eu não estou dizendo que a Noruega não faz nada de errado. Esse não é o ponto. Sociedades humanas farão milhões de coisas erradas. Isso é óbvio, isso não é o argumento. O argumento é, a Noruega é um dos países mais impecáveis que existe no mundo. Comparar a Noruega com uma bomba atômica e o Congo com uma bomba atômica não é igual, porque eles não são iguais. O Congo não colonizou e não invadiu ninguém, né, assim, ao redor do mundo, né? Já a Noruega, né? A Noruega tem um histórico aí de trabalhar junto com a Suécia na colonização do Atlântico, né? Na escravidão do Atlântico, que foi escravidão dos milhões, dezenas de milhões de africanos que foram escravizados nas Américas. Assim, né? Eu vou deixar para vocês, eu não vou falar nada porque eu não quero tomar um processo, mas eu vou deixar para vocês falar o que soa nessa conversinha aí. O que soa? E esse argumento, ele é particular, ele seleciona, né, ele é individual, e ele vai analisar cada país pelo que ele é. O Irã é uma teocracia ditatorial, um dos países mais repressores do mundo, fundamentado numa ideologia radical, extremista, fundamentalista, que a base dessa ideologia acredita numa ideia apocalíptica que, para ele existir e alcançar o seu sucesso, o seu ápice como nação, ele precisa destruir uma outra nação, ou talvez 2 outras nações. Tem um vídeo aqui no meu canal que se chama Por que o Irã quer destruir Israel? É sempre importante a gente ter um contexto. Por que Israel existe? Por que Israel tomou terra da Palestina? Porque assim, tudo que o Rock falou agora descreve Israel, né? Israel tá acabando com a faixa de Gaza, Israel tá matando pessoas de fome, Israel matou 17 mil pessoas na faixa de Gaza, Israel, 2 semanas atrás, anunciou que vai colonizar mais áreas na Cisjordânia. Isso é uma violação das regras da ONU. Tudo que ele acusou o Irã agora, Israel tá fazendo. Qual que é a diferença? Israel é o time dele. Israel é o time dele. O Netanyahu é um criminoso de guerra julgado, é um criminoso de guerra com mandado de prisão, mas aí tudo bem. Teocracia é só os outros. Ideologia é só dos outros. A dele, tá tudo certo. Porque a ideologia dele é a certa, né? Israel não faz nada de errado. Israel cometendo genocídio contra os palestinos? Não, isso não existe. Israel matando palestinos que estão só querendo comida? Não. O problema mesmo é o Irã.
E nesse vídeo eu explico esta ideologia apocalíptica e radical, da qual membros e parte da liderança iraniana, do governo, do regime iraniano, acreditam numa ideologia religiosa completamente maluca, que diz que o Irã será um grande império, uma grande nação, a hora que ele destruir a nação de Israel e dos Estados Unidos da terra. Vejam, então, uma ditadura, uma teocracia, fundamentalista. Isso tudo, e ele não fala que Israel tem armas nucleares ali que não deixa ninguém investigar, né? Financia terrorismo só fundamentalista. Porque Israel financiar outros terrorismos pode, né? Os Estados Unidos financiar grupos terroristas ao redor do mundo tá tudo certo, né? O problema é quando Irã financia grupos fundamentalistas, tá? Vocês entenderam? Assim, todas as acusações são uma confissão, ao mesmo tempo. É uma acusação-confissão. Porque a gente sabe, como muita gente sabe, quem começou bancando financeiramente o Hamas foi o Estado de Israel. Não é igual à Noruega. O Irã não é igual à Noruega. Existe uma diferença gritante se a Noruega decidir ter uma bomba atômica. Sobre essa ótica, eu já mostrei para vocês as duas outras óticas. Perante as duas outras óticas, a Noruega ter uma bomba atômica seria um problema igual. Né? A Noruega ou o Irã, os dois não poderiam ter uma bomba atômica na primeira ótica, nem na segunda ótica, e na terceira perspectiva, que é essa, nessa perspectiva tem diferença. A Noruega é diferente do Irã. É claro, né? A Noruega já invadiu outros países, a Noruega, pelo amor de Deus, colonizou outros países, cara. Né? Então você está dizendo que Israel é diferente do Irã? Sim, estou. Mas Israel tem vários problemas. Certamente, vários. Bem longe da Noruega. Mas bem longe do Irã também. Claro, né? É uma escala, como tudo na vida. Claro. Então, a gente vai colocar a Coreia do Norte em último lugar, ou Congo em penúltimo, ou a Somália em antepenúltimo. O Irã está lá embaixo, como um dos piores lugares do mundo. Um dos países mais perigosos. Um dos países e de governos Fala isso pro povo palestino que morre todo dia. Eu acho que para eles o Irã é de boa. Eu acho que para eles a Coreia do Norte é de boa, porque nenhum norte-coreano matou palestino, né? Já Israel. Nações mais agressivas de todas. Mas Israel não tem os seus problemas, não briga, não faz isso. Faz. Mas não perto, nem de perto. Israel não tem os seus problemas, não briga, não faz isso. Faz. Cara, vamos botar as palavras certas. Porque, assim, para descrever o regime iraniano, para descrever os problemas do Irã, e ninguém aqui está defendendo o regime iraniano, tá? Mas para descrever o Irã, ele usa palavras pesadas. Ele diz que é um país teocrático, que os caras têm lá uma ideologia de querer se matar para encontrar virgem e não sei o que e tal. Israel Israel tem os seus problemas. Israel também cria não sei o que. Vocês entenderam a diferença de como é que é a descrição da parada? Sabe? Israel não briga. É só uma briguinha, né, gente? Só tô brigando com meus vizinhos aqui. Vocês entenderam a diferença? Isso é importante. Isso é importante. Porque se ele vai descrever Irã dessa forma, ele teria que usar a mesma medida para descrever Israel, para descrever o que Israel faz. Que por todas as regras da ONU, que inclusive ele diz que trabalhou lá, por todas as regras da ONU, Israel está cometendo um genocídio. Israel é um país colonizador. Mas ele não vai descrever dessa forma. Porque aí o salário não cai. De perto como o Irã. E também nem perto da Noruega. E, claro, cada país está no seu nível, na sua história, com seus problemas internos. Mas o Irã é um problema gigante. É mais ou menos a analogia ou a ideia aqui é imaginar um criminoso, né? Que gosta de roubar, ou é aquela pessoa do condomínio. Analogia is my passion. Do seu prédio que causa mais problemas, que viola todas as regras do prédio do condomínio, e você um dia decide dar um tanque para ele. Não é que você deu uma faca, você deu um tanque. O Irã ter uma bomba atômica é uma contradição muito grande. Eu vou pegar um exemplo metafórico aqui, um vizinho metafórico que você tem, eu vou dar um tanque metafórico para esse vizinho e vou falar, tá vendo? Isso aqui é igual o Irã ter uma arma nuclear. Gente do céu, mano. Como que esse cara é levado a sério, cara? Como? Como, mano? Como é que as pessoas assistem o canal desse cara e ninguém consegue, os neurônios não conseguem casar e falar, mano, isso não faz sentido.
Tu vai tirar esse tanque da bunda pra dar pro cara, sabe? Não faz sentido, cara. O Irã ter uma bomba atômica não é igual a Coreia do Sul ter uma bomba atômica. Não é simples assim. Pegue o indicador ninguém tá que você perguntando quiser isso, cara. E compare. Mas quem perguntou isso? Ninguém perguntou isso. Ninguém perguntou. Porque o problema é o Israel ter uma arma nuclear e o Irã não. Esse é o problema. A Coreia do Sul é lá longe, cara. A Coreia do Sul não tem treta nenhuma com o Irã. Então, tá aí o terceiro argumento do porquê. Não violou nada. Né? Não é igual aos outros países, e então a gente vai concluir que o Irã não pode ter a bomba atômica por ele ser desse jeito que ele é. Com essa natureza, com esse projeto, com essas características. E aí, se você der uma arma tão poderosa para alguém que tem tantos problemas, o que você está fazendo? Você está aumentando a insegurança do mundo, que era a segunda perspectiva. É porque, de novo, Israel é só uma briguinha, Israel tem os seus problemas, mas tipo, cara, qual que é a diferença, cara? O plano da grande Israel é invadir a Síria, invadir a Jordânia, acabar com a Palestina, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, invadir parte do Egito e talvez parte do Iraque. E aí? E aí? Até aí tudo certo, né? Tudo certo. Mas o problema é o Irã com uma bomba nuclear metafórica, porque o Irã não tem, cara. O Irã não tem. O Irã não tem uma arma nuclear hoje. Que eu apresentei para vocês. A proliferação nuclear, os países com mais bombas atômicas, trazem mais insegurança para o mundo. Sim, sim. Certos países mais problemáticos, mais violentos, mais autoritários e mais extremistas, com essa arma, trazem também mais insegurança para o mundo. Assim como Israel, né? Traz insegurança para o mundo. Então, de uma certa forma, o terceiro argumento, né, a terceira perspectiva de análise da pergunta, ela vai se conectar com a segunda. Ela vai se conectar com a ideia de que um Irã atômico ele é uma ameaça para a segurança do mundo, mais do que os outros. Ah, mas e o Paquistão não é? O Paquistão mas já foi. Não é porque já foi uma vez que então a gente vai falar, tá bom, então não vamos mais ter leis. Existem... Tudo isso é para justificar a pergunta, por que Israel pode ter? Tá vendo? Tudo isso é só para justificar essa pergunta. Criminosos, assassinos que mataram pessoas, existem. Então, agora tá liberado. Todo mundo pode matar todo mundo porque alguém já matou, ou porque alguém já construiu, ou alguém já fez alguma coisa de errado. Se o Paquistão ter uma bomba atômica é um erro, ou se você acha que Israel ter uma bomba atômica é um erro, isso não justifica você dizer que agora tá liberado para todos os outros piores, ou tão ruins quanto, ou os mais destrutivos de todos, piores. terem uma bomba atômica. Sobre todos os ângulos que a gente olha para esse problema, a resposta é muito clara. Óbvio que eu não estou respondendo isso para aqueles que simplesmente usam essa retórica para contra-argumentar ou para dizer que a operação israelense não é legítima, ou não pode acontecer, não pode. ou está tudo errado. Não pode. Quem está fazendo isso... Não é legítima, eles teriam que ter sido aprovados pela ONU. Israel cometeu um crime de guerra, Israel violou regras da ONU. Tu não começou o vídeo falando de direito internacional? Toma aí o direito internacional. O direito internacional diz que Israel violou regras da ONU. Eles fizeram um ataque contra uma nação soberana sem pedir autorização para o Conselho de Segurança. Tá aí. Isso, ou falando isso, não está preocupado em entender a discussão deste ponto em especial, em separado, isoladamente. E se você raciocinar por todos esses argumentos, você vai entender o porquê que o Irã não pode ter uma bomba atômica. Aí, claro, a gente pode ter outras discussões sobre, então como é que a gente vai evitar o Irã de ter uma bomba atômica? E essa é a discussão dos últimos 30, 40 anos. Como impedir o Irã de ter uma bomba atômica? Viu? Eu falo que faz 40 anos. A única maneira plausível, dados os sinais que o regime iraniano apresenta até então, seria usar a força. Porque há 15 anos que eu digo que essa negociação não vai chegar em lugar nenhum, porque anos, o Irã cara. está determinado. Só ele faz 15 anos. Daqui 72 horas, patriotas. Daqui 72 horas sai uma arma nuclear, patriotas. Que bicho, cara. Não é possível. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo entender como é que alguém leva a sério. Eu acho que ele tá perdendo espaço, tá? Na mídia, em canais aí, porque a galera começou a se ligar que não bate lé com crânio. Eu acho. E quando uma nação está determinada a ter uma bomba atômica, o que é um país pior, muito difícil de você impedi-la, a não ser que você mude o governo, mude
mude o governo, objetivos, a diretriz da nação, o caminho para onde ela vai, ou você destrua a chance ou a capacidade dela de ter aquela arma. E é isso que está acontecendo nesse momento. Então, a resposta resumida para vocês, por que o Irã não pode ter uma bomba atômica? Porque ele não quer. Por quê? Número 1, ele descumpre o direito internacional. Número 2... Então, assim, Israel descumpriu o direito internacional, Roque. Eles atacaram a nação soberana. Esse argumento já cai por terra. Se for por isso, então tira as armas nucleares do Israel, porque Israel é um estado beligerante que ataca nações soberanas. Esse ano, só esse ano, Israel atacou o Egito, a Síria, o Líbano e o Irã. 4 países. Esse país tem arma nuclear. Se a gente fosse basear no direito internacional, vamos tirar a arma nuclear de Israel. Porque ele não cumpre nada do direito internacional. Não segue as regras da ONU. Então, se for por isso, começamos por aí, né? O Irã ter uma bomba atômica abre a porteira para o mundo aumentar o número de países com armas atômicas para níveis absurdos, e isso é muito instável e perigoso. E número 3, o Irã ter uma bomba atômica não é a mesma coisa que muitos outros países, ao contrário, talvez é um dos piores países do mundo para querer ter essa bomba atômica, independente do que os outros que tenham ou já tenham a bomba atômica sejam ou pensem. Como vocês podem ver, esse é um assunto bem... Como vocês podem ver, ele falou e não disse nada. Ele não consegue justificar o fato de que que Israel já tem bomba atômica, o Irã não pode ter. Ele usa argumentos que também podem ser aplicados a Israel, como eu falei, e assim, não que a gente fosse esperar muito, né? Mas me surpreende a quantidade de gente que ainda dá moral para esse cara.